Muito bem-vindos ao nosso canal de Infectologia. Vamos àquele nosso quadro que eu abro a caixinha de pergunta lá no Instagram e respondo aqui para vocês. Deixa eu só ajustar o som. Então, sem delongas, pessoal, vamos lá então para algumas perguntinhas que eu selecionei. Tinha uma tonelada de perguntas lá no Insta, mas eu selecionei talvez as mais interessantes e talvez também as mais comuns, né? A primeira delas, uma pergunta recorrente, sempre presente, diagnóstico do vírus do HIV, certo? Correto? Então, o paciente perguntou: doutor, após uma exposição de risco, realizei exames de quarta geração, 30, 60 e 93 dias depois. Preciso fazer mais? Pelo Ministério da Saúde e pelo manual de testes do exame de quarta geração, não precisa. O que acontece? Acontece que os testes de quarta geração são bastante sensíveis, né? Os de quarta geração, aqueles que têm o Pzinho 24, P24 escrito, que é um antígeno, um fragmento do vírus, mostrando que ele capta não só o fragmento do vírus, como também os anticorpos contra o vírus do HIV 1 e 2, tá certo? Então, ele é um teste de rastreio, sensibilidade sensacional. Se todos os testes do mundo fossem assim, nós teríamos uma medicina de mais qualidade. Então, o teste, ele é muito bom, tá certo? E se vocês lerem o teste, ele vai estar escrito abaixo do teste lá, quando dá não reagente ou quando dá reagente. Quando dá não reagente, esse exame deve ser repetido em 30 dias, caso exista suspeita de infecção pelo vírus do HIV. É o que está no manual do teste. E o paciente aqui, no caso, fez mais 2 depois disso, tá? 30, 60 e 93 dias. Então, negativo. Levar a mão na boca com fluido vaginal é risco para HIV. O exame de quarta geração após 90 dias descarta a infecção. Então, aquilo que eu falei sobre o exame de quarta geração e o sexo oral, ele tem baixo risco de contágio pelo vírus do HIV, baixíssimo risco de contágio. Então, sem muito estresse, e vou repetir aquilo que está no manual: na suspeita de infecção pelo vírus do HIV, repita um novo teste de quarta geração em 30 dias. É sempre a mesma coisa, pessoal, não muda muita coisa, isso é tudo protocolo, tá? O Ministério da Saúde tem lá os seus fluxogramas. Quem tem acesso ao exame de quarta geração tem um caminho mais tranquilo para descartar a doença, tá? Do que os exames de gerações anteriores. Vamos lá, então. Olá, doutor Renato, fale sobre parainfluenza que causa laringite. Abraço. Bom, então o vírus parainfluenza, ele é um vírus que pode sim causar laringite. Laringite, ela é caracterizada como infecção da laringe, ela dá rouquidão, né, tosse, e ele um acometimento mais comum em crianças de 1 a 3 anos, predominantemente. Parainfluenza não tem vacina, o tratamento é sintomático. E o que acontece na laringite pelo parainfluenza? Acontece que tem que se observar como é que está o padrão respiratório da criança, tá? Quanto menor a criança, mais preocupante. E caso esse padrão respiratório não esteja seguro, levar para uma emergência pediátrica, tá certo? Então, no adulto, quando acomete o que não é comum, é uma doença autolimitada. É aquele paciente que tem uma virose e fica com uma rouquidão prolongada, né, com uma voz alterada, né, por um período de tempo maior, tá? No adulto, um pouco sem estresse mesmo. Na criança, às vezes, dá problema. Então, aqui, estou gripado há 4 dias, como saber qual é o vírus? Muito fácil. Temos 2 metodologias para saber qual o vírus. Nós temos os testes de antígeno, teste rápido de farmácia, tá? Que é um antígeno, e nós temos a biologia molecular. Quando você está numa janela de infecção nos primeiras 48 horas, onde o tratamento com antivirais se demonstra benéfico na maioria dos pacientes, nós temos a tendência de utilizar antígenos, porque o teste sai em poucos minutos, e aí tu tem o diagnóstico e tu consegue focar no tratamento do paciente, tá? Se os sintomas têm mais tempo,
Aí você pode tanto usar o antígeno, que tem uma sensibilidade menor, como você pode utilizar a biologia molecular, testes de laboratório, onde eles captam o quê? O fragmento de RNA ou DNA viral, né, mostrando ali qual é o vírus por biologia molecular. Então, um teste mais preciso, um teste com uma sensibilidade maior, dependendo do estágio da doença, um teste mais lento de ficar pronto e um teste bem mais caro, tá? Então, é assim que se faz o diagnóstico. E adianta fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma influenza num paciente que já tem, digamos, 4 dias de sintomas, que nem essa paciente aqui. Eu acho legal, porque nós podemos não tratar com antiviral esse paciente, mas nós sabemos qual é o vírus e sabemos o que pode acontecer. E principalmente, nós sabemos que esse paciente transmitiu para os seus contactantes um dia antes de sintomas até 7 dias após o início dos sintomas em adultos, crianças transmitem mais tempo influenza, e fazer a profilaxia nos contactantes de risco. Isso é bastante interessante. O oseltamivir, ele serve como tratamento profilático também, né, pessoal? Bem legal. Vacina meningite B, é meningo B, né? Estou com 53 e minha mãe com 85. Podemos tomar caso exista prescrição? Sim, vocês podem tomar. A vacina no manual, ela diz o quê? Se usem em crianças e até adultos de 50 anos, vírgula, a não ser que o paciente, né, esse adulto que estaria off-label, digamos assim, que é tomar a vacina após 50 anos, vá para áreas de risco onde a meningo B é endêmica, o caso exista surto atualmente de meningo B. Aí o paciente pode, com prescrição médica, ver o custo-benefício de fazer essa vacina off-label e fazer a vacina após 50 anos. Na bula ela está até 50 anos, mas não é proibido usar depois e, inclusive, isso está escrito na bula dela, tá? Vamos ver aqui. Quais são os principais critérios clínicos e laboratoriais para diagnóstico diferencial da febre chikungunya em regiões endêmicas, considerando a possibilidade de co-infecção com dengue e zika? Co-infecção pode acontecer, sempre pode, não é comum, tá certo? Geralmente nós temos ali um dos vírus circulando, tá bom? Mas como o vetor é o mesmo, sim, pode acontecer de ter mais de de um patógeno, né, de um vírus numa infecção. O que acontece? Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Na verdade não são um, são 3, se eu não me engano, e muitas vezes, tá, quando tu tem uma infecção por arbovirose, tu tem o teste positivo para essa arbovirose e ele muitas vezes cruza com outras arboviroses, tá? Então é o seguinte, vamos supor que o paciente esteja com zika, tá? O teste de zika positiva, muitas vezes o teste de chikungunya e dengue pode dar indeterminado ou falso positivo, tá? Então só o teste não é interessante, tá? Nós temos que associar uma clínica e principalmente nós temos que associar a epidemiologia local. Quando só um deles vem positivo, beleza, nós estamos muito bem, sabemos o que é com absoluta certeza. Mas na prática clínica isso muitas vezes existe essa limitação. E eu publiquei no Instagram uma tabela de diferenças entre dengue, chikungunya e zika vírus. Eu vou botar aqui na tela para vocês essa tabela. Ela é muitíssimo completa porque eu juntei 3 tabelas de 3 referências bibliográficas diferentes e coloquei tudo na mesma tabela. Então acompanhe aqui na tela com a gente a tabela que mostra as diferenças clínicas entre dengue, zika e chikungunya. Então aqui, pessoal, nós temos uma tabela com 3 colunas, tá certo? Mostrando, e eu não vou passar a tabela inteira para vocês, mas mostrando que o chikungunya tem uma característica de dor articular com uma frequência e intensidade muito maior do que zika e dengue. Zika e dengue dói a articulação, dói a articulação, mas a queixa, para quem já viu chikungunya de dor articular, é muito superior à queixa de zika e dengue, tá certo? Então, dor articular é uma característica do chikungunya.
ela é bastante frequente, quase sempre presente, tá bom, pessoal? E severa, tá? De intensidade alta, tá? Já acontece aqui que o edema da articulação ali, ela é rara na dengue e geralmente ela é leve no Zika e bastante frequente, moderada a intenso no chikungunya. Então, o chikungunya tem uma característica de dor articular superior às outras duas arbovirose, tá bom? Então, dor articular, suspeita de arbovirose, chikungunya começa a ficar o principal suspeito nessa situação, tá bom? Já a discrasia hemorrágica, ela é uma característica da dengue. Então, não tem dengue que não caia plaqueta, pessoal. Plaqueta caindo é dengue, tá bom? Suspeita de arbovirose com plaqueta baixa provavelmente é dengue. Dengue epidemiologicamente é mais comum no Brasil inteiro, tá certo? Nós tivemos recorde de dengue em 2024, recorde de óbitos por dengue em 2024. Nós não temos mais sazonalidade para dengue em 2024. A dengue aconteceu no ano inteiro, tá bom? Então, dengue tem tratamento, é importante fazer o diagnóstico. Não se esqueça que tem teste rápido bom para dengue, o teste rápido bom para dengue de farmácia, aquele que tem NS1 no seu kit, tá bom? Pegando diagnóstico bastante precoce da dengue, tá? Então, dengue não tem como não fazer diagnóstico, tá? É muito mais tranquilo o diagnóstico da dengue. Hoje, com a tecnologia atual, do que é com a Zika e do que é com o chikungunya, tá bom? Mostrando aqui mais uma diferença que eu marquei em vermelho para vocês, é que o acometimento neurológico ele é mais frequente no Zika do que nas outras doenças, tá? Do que na dengue e no chikungunya, apesar de ser raro também no Zika, tá bom? Então, essas arboviroses são todas muito semelhantes, elas têm problemas diagnósticos laboratoriais, porque sorologias IgM para arbovirose pode cruzar uma para outra, ou seja, o paciente tem dengue e tem o IgM positivo para Zika ou chikungunya também, ou indeterminado, tá bom? Porque os anticorpos IgM são anticorpos um pouco mais genéricos do que os anticorpos IgG, só consegue confirmar o diagnóstico repetindo a sorologia, com sorologia para IgG em alguns dias ou semanas, tá bom? Mas a dengue tem a vantagem de ter um teste rápido, bom, de farmácia, gota de sangue, que tenha o NS1, IgM e IgG para dengue, sabendo que o IgM e o IgG para dengue demoram 7 dias para positivar na sua grande maioria das vezes, mas antes disso o NS1 dá positivo, tá? Então o NS1, belo teste rápido de farmácia, não é caro para dengue, né? Dengue com a regra do 7, né? 7 dias para positivar a sorologia de anticorpos, até 7 dias de febre, e nos 7 dias depois que termina a febre, risco de dengue hemorrágica, e o risco de dengue hemorrágica ele é maior naqueles pacientes que já tiveram uma dengue. Você pode ter até 5 dengues, no Brasil tem 4 tipos de dengue, a quinta é na Ásia, tá? Mostrando a importância também, né, principalmente daqueles pacientes que já tiveram dengue, que vacinem contra a dengue, tá bom? Então, pessoal, esse foi o perguntas e respostas. Na sequência, eu deixo mais uma caixinha aberta lá no meu Instagram. Vocês perguntam lá, eu respondo por aqui sobre doença infecciosa. Um grande abraço, eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.